Mano, depois de muito tempo, tá chegando a Fall Season, finalmente, e a gente vai conseguir ter de volta as séries que a gente tá muito ansioso pra assistir, velho. Tem Supernatural, The Walking Dead, várias outras séries que a gente tá esperando faz mó tempão, finalmente elas vão voltar. Se você se identificou com essa cena, se você já passou por isso em algum momento da sua vida, mano, não se preocupa que seus problemas acabaram. Eu vim aqui hoje tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas. Você nunca mais vai esquecer o que é Fall Season, o que é Mid Season, o que é Summer Season e o que é hiatus no mundo da série. Você nunca mais vai esquecer, eu te garanto. Então fique comigo, depois da vinheta eu vou explicar cada um desses termos certinhos de uma forma bem simples pra você. Bem-vindo ao canal com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. Na minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui tirar todas as suas dúvidas se você ainda não sabe o que significa Fall Season, Mid Season, Summer Season e hiatus. São termos muito comuns que a gente escuta. Talvez desses aí o Summer Season seja o menos comum, menos que a gente usa. Mas todos esses são utilizados em blogs, em canais, em várias outras coisas aí relacionados principalmente a séries. E talvez você fique meio perdido com esses termos aí, né? Quando é que começam, o que significa e tudo mais. Então eu vim falar de uma forma pra vocês bem simples, porque normalmente o jeito mais simples é o mais certo e é aquele jeito que a gente nunca mais vai esquecer. E é exatamente isso que eu vou tentar fazer isso com vocês aqui hoje. Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, só lembrando, se inscreve aqui embaixo pra você não esquecer, já deixa seu like também. E depois, se você terminar de assistir, compartilha esse vídeo com outras pessoas para elas também ficarem sabendo o que significa cada um desses termos. Bom, agora eu vou começar explicando pra vocês e eu acho que eu vou começar logo com o primeiro, com o mais comum, com o termo que você mais vê por aí nos blogs e sites e outros lugares que falam de séries, que é a Fall Season. Esse com certeza é o termo mais utilizado no mundo das séries. E o que ele significa? Na Fall Season é a temporada das altas séries, das séries que tem muito investimento, que tem muita produção. Normalmente são as principais séries dos principais canais lá dos Estados Unidos, principalmente os canais abertos. A DCW, por exemplo, que aqui no Brasil normalmente é exibido pela Warner, a Fox, a ABC, a NBC e vários outros canais abertos lá dos Estados Unidos, as principais séries deles, aqueles mais investem, sabe aquelas séries longas que tem mais de 20 episódios, 24, 25, 22, essas são as séries da Fall Season. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. As principais séries, as principais produções, principais investimentos dos canais são as séries que saem na Fall Season. Quer um exemplo, mais ou menos, de séries que saem nesse período? Supernatural, Grey's Anatomy, The Walking Dead, as séries da DC Comics, Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e várias outras séries que sempre saem nesse período. Percebe que são todas séries longas, com muitos episódios, que dura normalmente até o meio do ano que vem e tudo mais, termina lá na Mid-Season, que eu já vou explicar pra vocês o que significa. Então essa é a Fall Season, né, onde as principais séries voltam ou estreiam, porque às vezes tem alguma série que é estreia também nesse período. E quando que começa a Fall Season, né? Quando é que chega essa Fall Season? Tá chegando mais especificamente no mês que vem, já em setembro. Lá pra meados de setembro ali, até o meio de outubro é considerada Fall Season, é onde essas séries voltam, estreiam e tudo mais. Mas por quê? O que tem a ver esse Fall Season? O que significa Fall? Fall em inglês significa outono, que é exatamente a estação do ano que tá começando lá nos Estados Unidos em setembro. Ali pro dia 23 de setembro, se eu não me engano, começa o outono lá, tá terminando de acabar o verão, comecinho de outono, e é por isso que eles chamam de Fall Season, né? A temporada do outono. Normalmente aqui pra gente tá acabando o inverno e começando a primavera. Nossa primavera começa em setembro. Então pra gente é como se fosse uma temporada de primavera. Quando chegar a primavera aqui no Brasil, você já sabe que grandes séries estão voltando ou estreando lá nos canais dos Estados Unidos. E aí é só a gente esperar um pouquinho aí, 1, 2 semanas depois de estrear lá, que passa nos canais aqui no Brasil, só que normalmente aqueles canais de TV fechada. Beleza? Fácil, Fall Season, facinho, né? Daqui pra frente vai continuar tão fácil quanto. Agora eu vou falar pra vocês o que é a Mid Season. A Mid Season, ela costuma ser considerada uma temporada mais fraca, né? Normalmente quando as séries que estrearam na Fall Season terminaram suas temporadas ali pra abril, março, é sempre por ali que termina, né? A Mid Season tá exatamente nesse período, ela começa em janeiro e vai até maio. Lá nos Estados Unidos ela pega metade do inverno e metade da primavera, por isso que ela não tem um nome específico, mas é a Mid Season porque ela pega todo esse período aí de 5 meses do começo do ano, e é nesse período que as séries da Fall Season terminam as suas temporadas atuais. Só que quando elas terminam, fica um tempo muito vago lá nos canais dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, em todos os lugares que estejam passando essas séries. Então, pra não ficar esse buraco, eles colocam séries nesse período. Normalmente, mas não é uma regra, só que normalmente na Mid-Season é onde estreia séries de menor expressão, com menos episódios, aquelas séries que tem 10, 13, 16 episódios. Essas séries mais curtas, que tem menos investimento, sabe, que tem menos produção. São as séries mais leves, que tem menor audiência também normalmente, fica nesse período da Mid-Season. Por quê? Porque é assim, né? Simplesmente é assim. Tem a temporada das grandes séries, tem a temporada das pequenas séries
séries também, porque elas precisam de espaço. E a mid-season, às vezes, ela também é utilizada para colocar novas séries que o pessoal tá com o pé atrás, sabe? Ah, não sei se vai dar certo, não sei, vamos arriscar? Coloca na mid-season. Se der uma audiência legal, a série pode ser ou não promovida pra fall season. Então ela passa a primeira temporada na mid-season, estourou, todo mundo assistiu, todo mundo gostou, ficou legal, vamos investir mais. Aí a próxima temporada normalmente só chega na fall season do ano seguinte, porque é meio que uma promoção pra séries. Mas é claro que isso não é uma regra. Tem muitas séries que têm uma grande audiência e continuam passando na mid-season, como por exemplo Game of Thrones, Westworld, né, as séries da HBO. Tem algumas séries da Netflix também, Demolidor, as séries da Marvel ali, sabe? Tem umas séries que normalmente passam nesse período da mid-season mesmo. Pode ver que tem 10 episódios ali, essas séries que eu falei, 12, 13 no máximo. É esse período aí de junho até maio. Nem sempre essas séries da mid-season terminam na mid-season ainda. Às vezes elas terminam um pouquinho depois, mas elas começam na mid-season. Entendeu até aqui? Tá tranquilo? Fall season começa em setembro, outubro, vai até o começo do ano seguinte, onde tá ali no meio da mid-season, que é de janeiro até maio. E agora o que acontece entre junho, julho e agosto, que é antes da fall season e depois da mid-season? Qual que é esse período? É a summer season. Por que summer? Porque essa palavra em inglês significa verão, que é o período que tá passando lá nos Estados Unidos, o verão, junho, julho e agosto. Nesse meio aí, nesses 3 meses, é muito difícil ter estreias de séries novas, porque é um período considerado muito morto, assim, é uma audiência muito baixa lá nos Estados Unidos. É um período que o pessoal viaja, tira férias, não fica assistindo televisão, sabe? Sai com a família, sai pra balada, sai pra festa. Então eles não ficam em frente à televisão assistindo coisas. E aí a audiência costuma não ser tão grande assim. Por isso que esse período é meio que um buraco negro ali do período das séries. Mas, de novo, não é uma regra, tem exceções. Como um bom exemplo que eu vou dar aqui pra vocês agora, de uma série que estreou na Summer Season e fez muito sucesso, é Orange is the New Black, da Netflix. Inclusive, os serviços de streaming costumam não ter esses períodos fixos, então eles lançam em qualquer época do ano. Pra eles, tanto faz. Mas os canais lá dos Estados Unidos normalmente não lançam séries nesse período. Mas o que eles fazem, então, né, entre junho, julho e agosto? Eles normalmente aproveitam pra fazer o upfront deles, que significa mais ou menos o período ali que eles lançam vários anúncios, lança trailer, vai pra Comic Con fazer painel. A Comic Con cai bem nesse período da Summer Season. E é pra isso que eles usam esse período de divulgação. Tá chegando a Fall Season, aí solta trailer, deixa todo mundo atiçado pra começar logo, porque assim que chega, todo mundo já tá preparado pra começar a assistir. Então eles usam esse espacinho aí pra fazer isso, mas vou reforçar aqui pra vocês, não é uma regra. Existem séries boas, às vezes nem tanto, mas que podem estrear nesse período também. Resumindão aqui, ficou facinho agora, né? Fall Season, séries principais, entre setembro e outubro começa e vai até o ano seguinte. Mid-Season, de janeiro até maio, onde estreiam as séries menores, de menor expressão, com menos investimento, menos produção, menos audiência, mas não é uma regra, né? Podem ter séries muito boas nesse período também. E a Summer Season, que é o período ali de 3 meses, junho, julho e agosto, onde poucas séries estreiam, de vez em quando saem umas boas, de vez em quando não tanto, mas é o período normalmente utilizado mais para anúncios e trailers e tudo mais. Agora ficou fácil, né? Agora não tem como esquecer. Só faltou um termo aqui que eu ainda não falei pra vocês, que talvez seja o mais fácil de explicar, que é o hiato, ou o hiatus. Tanto faz o jeito que você fala, os dois jeitos estão certos. Esse hiato, ou hiatus, ele é o período de tempo ali que as séries às vezes dão no meio de uma exibição de uma temporada. Por exemplo, no final do ano, quando chega dezembro, janeiro ali, normalmente as séries param por 1, 2, 3 semanas no meio da temporada. Então esse período do meio que fica parado é chamado de hiato. A gente sabe, né, que sai episódio toda semana, um episódio por semana e tal, vai rolando. Quando fica mais de uma semana sem sair episódio, esse período é considerado um hiatus. Às vezes dura 1, 2 semanas, às vezes duram meses. Então depende muito da série, depende muito do motivo. Porque quando é por causa do fim do ano, normalmente fica 1, 2, 3 semanas ali estourando e as séries voltam. Mas às vezes é porque algum ator machucou, porque a produção não tá indo pra frente, ou porque não tá dando muita audiência e eles estão revendo se a série vai continuar ou não. Sabe, tem vários motivos que podem causar esse hiatus. E não necessariamente só acontece no final do ano, às vezes acontece tipo, no meio, assim, do nada. Em novembro, a série para, fica 2 semanas sem exibir episódio, por qualquer motivo que seja, é também um hiatus. Sempre tem um motivo, nunca é por acaso. Mas acontece bastante, a gente sabe, e às vezes a gente até pegou de surpresa, tipo, a gente tá esperando a semana seguinte um episódio novo e quando vai ver só vai sair daqui um mês. Esse é um hiatus. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá facílimo, você nunca mais vai esquecer, eu tenho certeza. Comenta aqui pra mim se isso gravou na cabeça de vocês, se essa informação foi legal e se vocês vão passar adiante também, pra gente nunca mais se confundir com esses termos e saber do que a gente tá falando, saber do que a gente tá lendo por aí nos blogs e sites e ver em vídeos e tudo mais. Sempre que as pessoas falarem Fall Season, Mid-Season, Summer Season, hiatus, nós vamos saber agora do que se trata. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de compartilhar com todo mundo aí pelo WhatsApp, Facebook, Twitter,
em todas as redes sociais que você tiver. Não esquece de se inscrever clicando nessa bolinha aqui também, que ajuda muito o canal, e clicar aqui em cima. Se você quiser se tornar um apoiador, você pode ajudar a partir de apenas R$1 por mês, e vai ajudar muito mais ainda o canal a crescer e ficar cada vez melhor pra você, trazendo informações tão boas quanto essa. Então é isso, a Fall Season tá chegando, falta menos de um mês pra gente começar a rever as nossas séries tão esperadas aí com essas novas temporadas que vão chegar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!